Oi, gente, bem-vindas ao Nós Entre Psis, um lugar de conexão, segurança e vínculo entre psicólogas. Hoje teremos mais um episódio do nosso quadro Conectando Nós, com um convidado que admiramos muito a sua trajetória, e com ele teremos o tema Os Nós dos atendimentos nos transtornos de personalidade narcisista. Baita tema, né? Nesse tema, falaremos sobre como é trabalhar com esse perfil de paciente no ponto de vista dele, quais as dificuldades que podemos encontrar quando trabalhamos com esses transtornos, quais são as alegrias que esse processo pode trazer, enfim, os nós que esse tratamento pode trazer na vida do psicólogo. Nosso convidado de hoje é o psicólogo clínico pela ISST, especialista em terapias cognitivas comportamentais, mestre em psicologia clínica pela PUC do Rio Grande do Sul, doutorando em psicologia clínica também pela PUC do Rio Grande do Sul, membro da diretoria executiva da International Society of Schema Therapy, que é a ISST, e é ele, o Leonardo Weiner. Que prazer ter você aqui com a gente, Léo. É um prazer estar aqui com vocês, meninas. Eu fiquei muito feliz com o convite, ainda mais para falar de um tema que eu gosto tanto, né? Que é para falar sobre tratamento e o transtorno de personalidade narcisista. Acho que é um tema que chama atenção, acho que é um tema que as pessoas se equivocam, às vezes, um pouquinho no tratamento, equivocam um pouquinho no que é um indivíduo que tem esse transtorno. Então, queria agradecer vocês também pelo espaço e por essa troca que a gente está conversando. E achei muito legal, né? Os nós no tratamento e tudo mais, e acho que conversa perfeitamente, né? Aham. A gente quer agradecer, assim, já primeiramente, né, você ter topado esse convite. Para a gente, assim, é uma honra poder te escutar, porque a gente sabe que você gosta de trabalhar com esse público, né, e de Uhum. atender. Então, acho que vai ser muito rico, assim, a gente já ficou muito feliz mesmo por você ter aceitado. E espero que você fique aqui à vontade, né, porque aqui é um lugar realmente de conexão, de troca, de compartilhamento entre psicólogos. E é isso, fique à vontade, assim. Mas conta pra gente, então, Léo, aí pra gente começar um pouquinho, fala um pouquinho pra gente da sua história dentro da psicologia, de forma resumida, como você foi Uhum. chegando até a se identificar para atender esse público. Conta pra gente. Bom, eu acho que a minha trajetória dentro da psicologia é uma trajetória um pouquinho diferente da maior parte das pessoas, né? Para quem não sabe, meu pai é o Ricardo Weiner, ele é um psicólogo que tem uma vasta experiência dentro das terapias cognitivas aqui no Brasil, basicamente uma das pessoas que trouxe a TCC para o Brasil, e ele foi o primeiro terapeuta do esquema no Brasil, né, que a gente tem com a certificação pela ISST. Então, assim, já tinha uma trajetória assim dentro da minha família na psicologia, a nossa clínica, né, a Weiner. Esse ano faz 50 anos de Weiner, né? Então, realmente a gente já vê aí uma história muito, muito grande. E bom, tinha sempre isso, eu sempre pensei em fazer psicologia ou fazer medicina para fazer psiquiatria, mas sempre era uma questão assim, vou trabalhar fazendo atendimentos clínicos. Mas aí a gente vai chegando na adolescência e a gente começa a entender a pressão que pode vir associada a um nome. E daí o que que aconteceu, né? Então veio essa pressão, tinha essa pressão e eu estava um pouco em dúvida, tinha minhas dificuldades e eu acabei indo fazer um pouco de direito. Fiz um período de direito antes de fazer psicologia. Fiz um período de direito ali para realmente não entrar em contato com essa questão da sombra, com as comparações que acontecem e que fazem parte entre eu e meu pai. Então, foi um processo muito de construção e de crescimento que eu tive que fazer ali e poder realmente me apropriar e me empoderar da minha tomada de decisão, me empoderar que eu realmente queria fazer psicologia e me empoderar para poder lidar com essas comparações que elas ocorreram, às vezes de forma implícita, meio com aquelas brincadeirinhas e outras completamente explícitas e bem na minha cara, que não foram nem um pouco confortáveis, mas que eu aprendi, eu cresci bastante com isso. Então, eu já conhecia a terapia cognitiva, eu já conhecia a terapia do esquema, até mesmo quando eu já estava entrando na graduação. Então, para mim, sempre fez muito sentido, porque é básica, fala muito de uma filosofia de como a gente entende ser humano. Então, já comecei dentro da graduação mesmo, trabalhar e focar muito
em ciências cognitivas, trabalhei em dois laboratórios em específico dentro da PUC do Rio Grande do Sul, antes de me graduar, que foi um sobre um trabalho com falsas memórias, depois eu trabalhei ainda mais com mulheres usuárias de substância, principalmente com o uso de crack, cocaína. Então, trabalhando muito com ciências cognitivas, e daí já fiz esse andamento para trabalhar realmente com a terapia cognitivo-comportamental, fiz minha especialização em terapia cognitivo-comportamental, mas também sempre foi um interesse meu trabalhar com transtorno de personalidade. E por quê? Primeiro que eu achava que tinha uma estereotipização e havia mitos muito grandes sobre essas pessoas. Porque, de novo, quando a gente fala de um transtorno, a gente está falando em um grau de sofrimento. Mesmo que seja mais egodistônico ou não tão egocintônico, a pessoa não sente tanto às vezes, ou é difícil de perceber, há um sofrimento. E então, ao mesmo tempo, havia muito preconceito até de professores dentro da graduação falando sobre isso, o que sempre me chamava a atenção. E, querendo ou não, fui muito inspirado pelo trabalho do meu pai, que também trabalhou muito com essa população de narcisismo e trabalha com transtorno de personalidade antissocial também. E ver a possibilidade de mudança sempre foi algo que me intrigou, né? É aquela questão, se a gente faz psicologia e a gente não acredita na mudança dos outros, se a gente não acredita no desenvolvimento das pessoas, eu não sei muito o que que a gente está fazendo ali. Então, para mim, sempre foi algo que, pô, eu tenho certeza que tem como a gente melhorar de alguma maneira. Como, eu não sabia. Daí eu encontrei na terapia do esquema, em outras abordagens também, o como, e é mais ou menos isso. Entrei daí na diretoria da ISST, porque eu acho que terapia do esquema é um modelo teórico lindo, que realmente explica como a pessoa era e por que que ela está aqui da forma que ela está hoje, e também tem um tratamento muito legal que fala de necessidades, questões universais a todos nós. E ela é uma teoria que por muito tempo não teve tanto olhar de evidências e hoje já tem um olhar mais de evidências. A gente tem trabalhado muito em disseminar pesquisa em terapia do esquema e a terapia do esquema tem esse foco e a SST tem empurrado muito para essa direção. Então esse também era um dos meus motivos para entrar na diretoria da SST, até porque eu gosto muito desse modelo e eu acho que ele merece as evidências que ele merece. Então, um pouquinho do motivo que eu também entrei na ISST. Eu vou quebrar o protocolo. A gente, né? Por curiosidade, agora eu fiquei Uhum, curiosa. Ricardo, eu fiquei curiosa. uhum, Na tua fala ali, eu espero que de verdade as comparações, né? Que óbvio que você sofreria e pode vir a sofrer ainda, uhum, não tenha vindo dos profissionais da psicologia, mas eu garanto que talvez, né? Não, eu espero que não tenha vindo, mas né, a resposta é quase que, infelizmente, acho que veio, né? uhum, Talvez seriam. é, eu acredito que o nosso perfil e os nossos estudos, enfim, faz com que tenhamos um olhar um pouco mais empático. E muitas vezes a gente não vê isso do próprio psicólogo e isso me deixa triste. Então, assim, que uhum, pena que você, né, sofreu disso, né, de nós, né, uhum, profissionais enquanto da psicologia. A uhum. segunda coisa é, quando você foi para uma área. Obrigado, obrigado. Você foi para uma área do direito, né? Então, fazer a sua construção. Aí, de repente, não, eu vou para psicologia. Tá. Eu já fui professora de graduação durante um bom tempo dentro Uhum, da universidade, e eu sei o quanto a universidade é engessada ainda no uhum, Brasil em relação a currículo, a grade mesmo, né? Do que é ensinado ainda dentro, do curso. uhum. Você tinha, né? Você tinha aí como, né? Você tem o teu pai, que é uma referência enquanto. Então, Aham, você tem aham. acesso a coisas, por exemplo, em que na faculdade não é falado, em que na Não, com faculdade certeza. ainda hoje não chega. E isso era uma das minhas críticas enquanto professora, e eu tive muito problema enquanto professora, porque eu criticava isso. Uhum, ah, o quanto os nossos alunos ainda não recebem o que tem de tão novo, de tão atual na psicologia. Como que foi para o Leonardo ter que fazer essa graduação? Porque para uhum. você ser um psicólogo, você tinha que graduar, certo? Né? Não, Então, perfeito.
Como que foi Perfeito, isso? Meninas, desculpa, perfeito. mas eu fiquei curiosa. Não, não, perfeito. Perfeito, a faculdade não prende ninguém, né? Eu acho que a tua pergunta, os dois comentários, eles são importantes, né? O primeiro é que, sim, foi do pessoal dentro da psicologia, assim, na verdade, muito mais dentro da psicologia do que fora. Fora da psicologia, em geral, o pessoal, tá, e daí? Grande coisa. Grande É. coisa que a tua empresa, que a tua família tem uma empresa que dá curso de psicologia, grande coisa que teu pai é terapeuta, mas a dimensão que a empresa, a dimensão que o meu pai tem dentro da psicologia, quando a gente fala das TCCs, é inegável. Seria uma mentira eu falar que isso não foi importante. Claro que foi difícil lidar com isso e às vezes ainda pode ser, mas hoje eu já estou muito mais tranquilo e eu entendo que é um processo dos outros e não é meu. Então, eu consigo me distanciar e entender isso. Uma das coisas que foi mais importante é assim, e eu juro para vocês, talvez a coisa mais reparentalizadora, ou seja, que mais me, que mais cuidou de mim, foi quando eu e meu pai, a gente foi juntos em 2017 ou 18, agora não me lembro. A gente foi fazer um curso de transtorno de terapia cognitivo comportamental para o transtorno de personalidade no Instituto Beck, com a Judith Beck, filha do Aaron Beck. E daí, eu não me lembro o porquê, mas em algum determinado momento, a Judite falou assim sobre comparações que ela sentia em relação ao pai dela. E óbvio, Uhum. por mais que meu pai seja importante, o Aaron Beck, né, gente? Assim, se a Judite está falando, eu precisava ouvir, eu precisava pegar um pouquinho dessa informação para mim, né? Deixa eu aprender com a moça, né? Então, assim, ela falou assim, Adorei. daí ela falando assim, não, porque eu chegava em casa muito frustrada, assim, com comparações que faziam entre eu e meu pai, e era muito difícil. E daí o Aaron Beck olhou para ela e falou assim, Judite, não adianta tu te comparar comigo. Tu nunca vai ter os mesmos anos de terapia que eu tive. Eu sempre vou estar lá na frente. Eu sempre vou ter 20 anos a mais que tu. Não é justo contigo. E essas comparações não têm nada a ver contigo. Ai, Esse é o arrepiei, processo dos gente. outros e eles o colocam em ti. E essa comparação ela é injusta. E daí, na medida que ela falou isso, para mim fez muito sentido, assim, de tipo, realmente, esse é um processo das outras pessoas. Tem um livro que eu gosto muito, que ele não tem a tradução em português, mas se a gente fizesse uma tradução assim de cabeça, seria Vantagens Injustas. Na vida vão existir vantagens e desvantagens injustas. É uma certeza, a gente não escolhe isso. A vida é assim. Uhum. E eu tive muitas vantagens injustas dentro do meio da psicologia. Por exemplo, com 12 anos de idade, não, 12 não. Com 12 anos de idade eu conheci o Robert Friedberg. Com, com 16 eu já estava jantando com a Wendy B. Harry. Então, eu tive algumas questões que me facilitaram muito o meu acesso. Mas, ao mesmo tempo, tinha e tenho que carregar o peso que é ter uma empresa grande, com um grande nome, e de ter, por exemplo, uma das cognições equivocadas que eu tinha era: eu não posso errar. Não existe a possibilidade de eu errar. Se eu errar, isso vai ecoar muito, o impacto disso é muito maior. E querendo ou não, quando tu tá num lugar onde tem mais holofote, de alguma certa maneira, os erros eles ganham uma hiperdimensão. Então, isso foi um processo de poder aprender que, cara, que psicólogo no início da carreira, quando eu estava no início da carreira, não vai errar. Que psicólogo não vai ter dúvidas. Então, até de poder normatizar um pouco isso. E, ao mesmo tempo, outra questão que eu achava como desvantagem é que era muito solitário. É que as pessoas não compreendiam muito de onde eu estava vindo. Porque é difícil falar, tá? Pode parecer estranho, mas é difícil às vezes a gente falar que todas essas vantagens têm pontos que também não são tão positivos. E sim, e Uma, né, aí. Mel? O quanto Uhum, você vai não, se cobrar e o quanto às vezes as pessoas vão cobrar por ter tido essas vantagens de alguma não, forma, né? com certeza. Eu me lembro que o meu irmão ele é engenheiro, tá? Mas ele fez 3 semestres da graduação, eu já estava bem mais na frente do que o meu irmão, mas o meu irmão ele fez 3 semestres de psico e eu e meu irmão nós somos pessoas muito diferentes. Eu sou um nerdzão, tá, gente? Assim, eu sento na primeira fila, eu fico lá, eu vou estudando, eu amo fazer isso, eu adoro fazer isso. O meu irmão, ele é
ele é muito mais inteligente que eu, assim, eu digo com clareza. Mas ele senta lá no fundo da sala, ele bota, ele tem cabelão, ele ia de touca, e ele não ficava falando com ninguém, ele não participava da aula, ele ia lá e tirava 10. E eu lembro que um professor chegou para o meu pai, quando meu pai ainda era professor na PUC, no Rio Grande do Sul, e falou para ele, não, porque o filho fica lá no fundo da sala e não sei o quê, e fica mexendo no celular. E daí meu pai olhou para ele e falou, tá, o problema é dele, é a graduação dele, ele que vai tomar as decisões dele. Por que que tu tá falando isso para mim? Uhum. E eu acho que essa é a questão, né? Eu valorizo muito o meu pai nesse sentido de ter dado autonomia para a gente poder tomar as decisões que realmente faziam sentido. E daí, respondendo a tua segunda pergunta, né, sobre a graduação, eu acho que teve vários momentos que eu me questionava por que eu estava aprendendo certas questões, mas eu entendo também, ao mesmo tempo, que existem, que a graduação ela precisa ser genérica. Ela Uhum. precisa ser ampla, para que todo mundo consiga aprender um pouquinho de tudo e consiga entender no que essa pessoa vai querer se especializar. Eu acho que tem alguns problemas ao mesmo tempo. Eu acho que a gente demora muito para conseguir. Eu digo isso em nível Brasil, não necessariamente uma universidade específica ou outra, né? Mas eu sinto que a gente demora muito para a gente conseguir fazer alterações curriculares que vão estar mais alinhadas com o que a gente tem de melhor evidência no momento. Então, por exemplo, estatística. Não sei como foi a cadeira de estatística para vocês, mas eu fiquei fazendo cálculo. Não faz sentido isso. Seria muito mais interessante eu ter uma aula de estatística aplicada, onde eu vou estar lendo artigos, aprendendo sobre a teoria disso e como eu posso ler um artigo de uma maneira crítica. Ou eu posso pegar um software de análise estatística, eu pego um bancão que tem vários, aprender a mexer no banco. Então, isso é de uma maneira mais matemática. Ah, por exemplo, de psicologia clínica. Acho que ao menos eu tive mais ou menos, eu tive duas cadeiras específicas de terapia cognitivo-comportamental. Pô, talvez a gente pudesse abrir para uma de contextuais, a gente poderia abrir para uma de terceira onda. Então, eu acho que existe rigidez nos currículos e, para mim, era um pouco frustrante? Era, mas ao mesmo tempo eu tinha muito acesso a outras questões. Então, e eu acho que hoje em dia, e daí isso é uma coisa que eu fico muito feliz. Eu não acho que era só eu que tinha acesso a essas questões. Se for entrar no YouTube, tu bota para ter aula com um professor de Harvard e tem ali o curso inteiro de graça. Então tem como ter esse contato. O problema é que às Uhum. vezes a gente acha, e é tipo escola, né? Que quando a gente está no ensino médio, parece que a escola é o mundo inteiro. Quando a gente está na graduação, parece que aquilo é o mundo inteiro. Mas não, né? A gente tem que às vezes a gente precisa de pessoas mais para nos abrir esses horizontes. E eu acho que o que vocês fazem aqui também é muito importante, porque querendo ou não é mais um lugar onde pessoas podem ter contato com informação e, consequentemente, abrir esses horizontes e poder pesquisar de maneiras diferentes. Uhum. Sim, ótimo escutar. Meninas, Que né? legal, Léo, você contar um pouco dessa experiência que eu acredito que, e até quando você foi falando, né, eu fiquei pensando como deve ter sido fazer a graduação inteira, sabendo, todo mundo sabendo, né, quem era teu Uhum. pai, um pouco dessa pressão Até externa porque ele foi meu realmente. professor, né, durante a graduação também. Ele foi meu Aham, professor junto com meus colegas, então era mais engraçado ainda. aham. Sim, que bom que você levou também dessa forma mais de se divertir, né, assim, de achar engraçado, de achar graça, né, também. Que bom. Uhum. E como Né, o que foi Léo? chegando? Você falou um pouco Todo mundo. assim, de como foi a tua parte de ter um pouco da curiosidade até, assim, do interesse também para trabalhar com transtorno de personalidade. Uhum. Como foi chegar mais, assim, a esse teu desejo mesmo, interesse pelo transtorno de personalidade narcisista? Primeira coisa, eu acho que o que aconteceu? Eu olhava para o funcionamento de autoengrandecimento, para esse funcionamento de sou o maioral e de botar as outras pessoas para baixo, e o comportamento, às vezes, realmente de ataque que esses pacientes têm, esse grupo de indivíduos tem. E eu ficava me perguntando, e eu sempre pensava, por quê? Por que que nessa situação isso aconteceu? Porque se tu olhar de fora, às vezes algumas situações não parecem ser condizentes com isso, não parece ser uma situação onde alguém está indo para cima de ti, tu precisa te defender, meio luta ou fuga,
Não, às vezes parecem situações muito cotidianas, situações muito mundanas mesmo. Já, por exemplo, uma pessoa fala contigo num café, e não falou nada demais, e vem esse tipo de comportamento, eu ficava, por quê? Por que isso? Muito de uma curiosidade mesmo, de querer entender melhor isso. Ao mesmo tempo, eu ficava olhando, e daí isso muito até. Eu sou um cara que gosta muito de ler. Eu gosto muito de ler biografias. E principalmente quando tu lê biografias de pessoas que são consideradas narcisistas, de novo, a gente não sabe se fechava um transtorno, alguma coisa. A sensação que dava era de uma solidão muito grande. E por detrás disso tudo havia muita solidão. E na medida que eu fui me aprofundando no estudo mesmo sobre isso, até antes de atender, de ler sobre isso, essa era a sensação que estava subjacente a muitos pacientes, de solidão e de não conseguir expressar as suas vulnerabilidades. E eu acho que isso fala muito de um contexto sócio-histórico, de como a gente lida com vulnerabilidade, como a gente lida com emoções. E, querendo ou não, eu fico interessado nisso, eu ficava interessado do porquê. Ao mesmo tempo, e daí isso eu acho que é uma das coisas que me facilita no trabalho com essa população, eu não me incomodo com esse comportamento. Tipo, se acontece na clínica comigo, não mexe tanto comigo. Tem outros comportamentos que mexem mais comigo, mas, por exemplo, esse de autoengrandecimento não me incomoda. Esse comportamento de crítica ou de vir para cima de mim e me criticar e me xingar, não é algo que mexe comigo. O meu pai, ele fala que para ele é ver o paciente muito, muito feliz, tipo, meio poliana, para ele é meio estranho, é meio desconfortável para ele. Ele é todo time do exame, então para ele é difícil. Para mim já vem um pouco mais aquela coisa meio moralista de querer ficar falando regras e regras e regras. Isso para mim pode ser um pouco mais difícil. Óbvio que a gente maneja e tudo mais, mas num nível mais pessoal, para mim é um pouquinho mais difícil. E eu não me incomodava com isso. Eu via como tinha muita gente que se incomodava e eu fiquei pensando, cara, essa população deve ser muito desassistida também. Deve ter muito pouca gente que gosta de atender e que quer atender essa população. Quando eu dou aula de formação em esquemas, eu pergunto, quantas de vocês atendem pacientes narcisistas? Numa turma de 40, sei lá, 10 levantam a mão. Desses 10, quantos que gostam? 2. Então a gente já começa a ver um pouquinho sobre isso. E como eu não me incomodava, eu achava interessante. E uma outra coisa que acontece é que a história de vida dessas pessoas, em geral, é muito interessante. Interessante no sentido, não de uma curiosidade sádica, nada disso, mas muito mais de uma construção de como essas estratégias elas foram reforçadas. Como que essas estratégias que foram as que venceram nessa história evolutiva do paciente. Então, foi muito por aí, sabe? Foi assim que eu me interessei de verdade, foi assim que eu entrei. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu via em séries também pacientes ou pessoas com essas características, eu achava interessante sempre os vilões. Então, por que sempre são os vilões? Será que não tem gente assim que também é mais tranquila? Então, algumas curiosidades que suscitavam na minha cabeça no decorrer desse tempo, né? Léo, fiquei aqui pensando enquanto você estava falando, né, que talvez fosse até interessante a gente voltar uma casinha ali para trás e talvez dizer um pouquinho aqui para o pessoal que está ouvindo a gente Uhum, como é esse perfil narcisista, né? Talvez algumas pessoas que realmente não conheçam tão a uhum. fundo ou que tenham essa falsa impressão do transtorno e falar sobre ele um pouquinho pode ser interessante. Não, perfeito. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está falando de um transtorno é que ele vai apresentar prejuízo importante, ele vai ser apresentado em mais de um contexto, tá? Quando a gente pensa no transtorno de personalidade narcisista, a gente vai pensar muito num padrão difuso, ou seja, um padrão generalizado de grandiosidade, seja nas suas fantasias mentais ou pelo seu comportamento. Há uma necessidade, uma busca por admiração dessa pessoa e também há uma falta de empatia. Esse é um ponto que a gente pode questionar se há uma falta de empatia ou se a empatia ela não é expressa de uma grande forma, né? Isso vai estar presente em vários contextos, tá? E daí a gente tem alguns sintominhas, né? A gente precisa fechar 5 sintomas quando a gente pensa no nosso querido DSM, e querendo ou não o manual diagnóstico estatístico que nós temos para poder fazer um critério diagnóstico. E daí a gente vai ter alguns, como por exemplo
que demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes ou insolentes e assim por diante, né? Carece de empatia, é explorador em relações interpessoais. Então, e assim por diante. A gente vai ter basicamente, se eu não me engano, 9 critérios, a gente tem que fechar 5 desses e tem que ser realmente presente ao longo de bastante tempo assim na vida do indivíduo para ele fechar o critério do transtorno de personalidade narcisista. O que que é importante a gente falar quando a gente está falando disso? Uma pessoa que é arrogante em uma situação não quer dizer que essa pessoa é narcisista. Uma pessoa que faz até um comportamento mais extremado, tipo um gaslighting com uma outra pessoa, isso também não quer dizer que a pessoa é narcisista. A pessoa se cuidar da sua aparência não quer dizer que ela é narcisista. A pessoa se importar em ter bons resultados no trabalho não quer dizer que ela é narcisista. Lembrem, a gente está falando de vários contextos. Não é só num contexto que a gente vai falar que a pessoa é narcisista. Porque se a pessoa funciona dessa maneira, de uma maneira um pouquinho mais, sei lá, impiedosa, um pouquinho mais firme, pensando em resultados e tudo mais, num ambiente profissional e apenas nesse ambiente profissional, e talvez isso faça sentido, bom, talvez ela não vá fechar também os critérios em outros contextos. Então a gente tem que sempre levar isso em consideração, porque dentro das redes sociais é muito comum a gente ver, o fulano é narcisista, o fulano não sei o quê, e o narcisismo ele caiu como uma palavra, como várias outras Como, palavras do psicologuês, né? como o O bipolar, bipolar, que também exato, caiu do tipo, você altera o humor, porque você é bipolar. exato, exato, como se fosse realmente tão simples fazer um diagnóstico de bipolaridade, porque daí falando para quem não é psicólogo e está escutando, e para quem é psicólogo, fechar um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar é uma jornada, gente. É uma jornada. Uhum. Então, demanda bastante avaliação. E da mesma forma, para o transtorno de personalidade narcisista. Óbvio que quando a gente pensa no transtorno de personalidade, a gente vai pensar que ele é assim como um todo. Quando a gente está falando de um transtorno de humor, é do humor, é naquele momento. Pode ser uma questão muito mais situacional do que de personalidade. Mas eu acho que é importante a tua pergunta, para a gente classificar um pouquinho melhor o que que é esse transtorno, e além disso, a gente também entender o que que não é o transtorno de Perfeito. personalidade narcisista, que às vezes as pessoas vão botar na rede social, e eu entendo, às vezes de novo, é uma questão de não compreender, de não saber, porque até para você, se vocês colocarem, por exemplo, no Google DSM-5, transtorno de personalidade narcisista, não é tão fácil de achar os critérios. Se vocês procurarem, vocês têm que entrar em alguns sites para achar isso. Então, até isso é importante da gente pensar, né? Não, achei ótimo que você trouxe, que acho que o mais importante, além de ter a clareza do que é, saber o que não é, é muito significativo também. E que vão ter Uhum, pessoas que às vezes vão se comportar de determinada maneira em alguns contextos mesmo. E fiquei pensando além disso, né? O quanto, com tudo que você trouxe até aqui, o quanto as dores desse indivíduo estão tão escondidinhas ali, né? Desse lugar mais uhum. solitário, da necessidade de talvez desenvolver esse comportamento para ser uma ferramenta para ele lidar com o mundo, né? Não, com certeza. Quando a gente pensa, de novo, indo para behaviorismo agora. Todo comportamento que a gente tem, ele só se mantém porque ele foi reforçado em algum momento. A frequência, ou seja, o aumento ou a redução dos nossos comportamentos, ele vai estar relacionado a reforços ou punições ou extinções. Se a gente olhar de uma maneira um pouquinho mais crua para isso. Ou seja, eu ganhei algo, eu tirei alguma dor, provavelmente utilizar esse comportamento ele vai aumentar. Eu perdi algo, foi ruim para mim, provavelmente vou diminuir esse comportamento. Quando a gente fala de um paciente narcisista, de novo, essas estratégias tiveram uma função em algum momento e trouxeram resultados minimamente positivos, porque senão a pessoa não ia manter o comportamento. E eu acho que aí já começa a ficar claro para nós. Tá, ele está fazendo isso porque em algum momento funcionou. Por que que funcionou? Isso está funcionando para quê? Qual é o sentido? Está a serviço de quê? E no momento que eu entendo, eu tenho esse funcionamento de autoengrandecimento quando eu me sinto criticado. Por que que tu tem que ir para cima? Eu não posso ver que os outros me vejam como um fracasso. Se te verem como fracasso, o que que isso vai falar de ti?
Muitas vezes a gente está falando exatamente isso que tu falou, né, Letícia? De como esses indivíduos, eles ficam num lugar de não ter afeto, ou até Não ter essas estratégias. assistido mesmo, né? Uhum. Não, perfeito. E daí, de novo, né? Esse funcionamento, ele é tão cíclico que ele acaba, às vezes, afastando as outras pessoas. E às vezes, esse não é o objetivo da pessoa. Eu acho que essa também é uma concepção equivocada que as pessoas têm. Ah, que o narcisista nesse caso, uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ele faz isso porque ele é do mal, ele é ruim. Não é para machucar o outro na maior parte das vezes, é para se defender. Se a gente, como Enriquecedor, terapeutas, né? também entende dessa maneira, que o comportamento Uhum. dele não tem tanto a ver contigo, tem muito mais a ver com a defesa dele, por mais que possa ser um comportamento meio perverso, ou realmente pacientes podem ser muito, muito grosseiros e podem fazer coisas muito erradas, assim, quando a gente pensa num nível até legislativo, assim, de quebrar leis e tudo mais. Mas na maior parte das vezes isso está falando de um funcionamento dele para com os outros, não é para os outros, entende? É mais como ele está se vendo, é como isso vai estar protegendo o paciente de uma certa maneira. Ô, Léo, e como que esses pacientes chegam até você, né? Que acho que por não ter esse fácil acesso às informações do diagnóstico, e de talvez existir já essa certa barreira, como eles chegam para você na clínica, e aí talvez já entrando um pouquinho quais as dificuldades que trabalhar com esse transtorno pode te trazer. Perfeito, perfeito. Eu acho que existem algumas formas que esses pacientes chegam, não existe uma forma única e generalizada. Antigamente sempre falavam, paciente com transtorno de personalidade narcisista só vai para o consultório, só vai para a clínica quando está com problema em relacionamento, no trabalho ou está com transtorno de eixo 1, ou seja, com transtorno de humor ou de ansiedade. Não é verdade, tá? Óbvio que esses são alguns motivos que fazem esses pacientes irem buscar tratamento, ou seja, problemas em relações interpessoais, seja de repente num casamento, na relação com colegas de trabalho, com amigos, com família, problemas no trabalho, um transtorno de humor, um transtorno de ansiedade, vai muitas vezes fazer com que esse paciente busque terapia. Ao mesmo tempo, terapia hoje em dia já virou algo tão mais conhecido dentro do mundo pop. Então, ao mesmo tempo, já tem também uma certa disseminação de que terapia é algo legal. Então, tem muitos pacientes que buscam, cara, terapia parece algo legal, é algo cool. Assim, nesse sentido, assim, tipo, é cool fazer terapia, dizer que eu fui no meu terapeuta e tudo mais. Então, às vezes, isso acontece também. Não é todos que pacientes fazem isso, mas a gente entende que terapia, entrando com psicoterapia, né, entrando numa visão mais popular, ela também vai facilitar esse acesso. Para as pessoas entenderem que não é algo que só pessoas com um transtorno esquizofrênico ou alguma questão paranoide vão buscar, que às vezes é algumas das concepções equivocadas que pacientes vão ter, que de repente em terapia é só para ficar lá chorando e tudo mais. E de novo, por mais que chorar possa ser importante, não é exatamente o que a gente está buscando nas sessões. Então, assim, os pacientes muitas vezes eles vão acabar buscando terapia por esses pontos que eu falei. Ao mesmo tempo, eu já tive pacientes com transtorno de personalidade narcisista que perceberam o transtorno e mandaram mensagem para mim. Léo, eu sei que tu trabalha com essa população, eu tenho esse diagnóstico, eu preciso trabalhar isso. Que às vezes parece como que um paciente com esse diagnóstico vai fazer isso. Porque a gente pensa sempre no diagnóstico também numa questão meio de espectro. A gente vai ter pacientes nesse espectro do transtorno que vão ter mais consciência e vão ter mais insights sobre o seu funcionamento, enquanto outros que vão ter menos. Então, a gente vai ver todo esse grande espectro aqui do transtorno e que a gente vai ter que estar trabalhando com essa população. Então, ao mesmo tempo, tem isso, tem pacientes que vão querer buscar terapia. Léo, eu tô querendo melhorar algumas questões, sinto que eu não estou me conectando muito com as pessoas. Porque, de novo, algumas questões também estão mais em voga hoje em dia sobre conexão emocional, falar sobre vulnerabilidade. Alguns pacientes começam a perceber essa discrepância do seu funcionamento com os outros. Então, tem várias questões que acabam trazendo. Ao mesmo tempo,
acabam vindo muito para mim, porque até mesmo pelo próprio sobrenome, querendo ou não, isso acaba trazendo um pouquinho de pacientes com transtorno. Então, assim, já que teu pai não tem horário, eu vou fazer contigo. Isso já aconteceu algumas vezes. Então, assim, acontece, mas eu diria que em Própria geral, assim, mulher, né, Léo? Ela já vai abraçar muito mais também esse perfil, né? não, com certeza, a terapia do esquema acaba fazendo isso, porque daí colegas vão entender que tu trabalha com essa população, vão te encaminhar. Mas eu acho que, assim, existem mil e uma razões de buscar terapia, e para esses pacientes não é diferente. E aí é já um mito que a gente quebra, que paciente com transtorno de personalidade narcisista não busca terapia. Sim, busca. Por A gente N vai chamar o razões, Léo para mas um busca. mitos e verdades para uma próxima vez, que a gente já está quebrando vários mitos aqui hoje. Não, podemos, né? E das dificuldades do tratamento, eu acho que existe uma dificuldade que ela é bem robusta dentro da literatura sobre o tratamento de transtorno de personalidade narcisista, que é a motivação desses pacientes. A motivação desses pacientes, ela pode oscilar muito. Então, a motivação para o tratamento, ela pode ser complicada, porque terapia vai envolver necessariamente um desconforto. Mas é um desconforto que faz sentido. É um desconforto para nos levar para um determinado lugar que a gente realmente almeja. É um desconforto para mudança. Só que às vezes mexer em certos padrões é difícil. É mexer com o que te dá segurança muitas vezes. Então, para esses pacientes, a motivação acaba flutuando um pouco mais do que em outras psicopatologias. Então, vamos imaginar um paciente bem generalista, bem prototípico de um transtorno de ansiedade generalizada. O paciente com TAG, em geral, ele vai querer fazer o tratamento, porque ele está sentindo muito sofrimento, ele vai estar mais motivado. O paciente com transtorno de personalidade narcisista ele pode oscilar um pouquinho mais. Então, o nosso trabalho também é de motivação e quase de uma forma de engatar esse paciente na terapia e a gente conseguir fazer essa ajuda. Mas também, quando o paciente está motivado, nossa, é muito legal o tratamento. Eu acho que esse talvez é uma das coisas que a gente mais tem dados dentro da literatura apontando como dificuldade. Agora, sem querer trazer uma fórmula mágica, né? Como conviver com o narcisista? O que que a pessoa que está convivendo com esse público precisa trazer para a vida dela para que possa conviver de uma forma mais harmoniosa? Vamos dividir essa resposta em dois pontos. Tem a parte terapeuta e tem a parte pessoa física. Então, a pessoa jurídica e a pessoa física, né? O PJ e o PF. Quando a gente fala no PJ, ou seja, no profissional, a Uhum. primeira coisa, e eu acho que talvez a coisa mais importante é entender que esse processo é do paciente e que a gente tem que estar muito sólido no nosso funcionamento saudável de entender que esse comportamento ele não está tão relacionado a ti. É um funcionamento do paciente. Entender o porquê, a razão, a função daquele comportamento e poder trabalhar com o quê? Com afeto, sim, afeto com esses pacientes. A gente precisa ser afetuoso, a gente precisa ter carinho com essas pessoas para a gente também conseguir colocar limite. Porque esses pacientes também precisam de limites. É uma necessidade que eles têm. Então, a Uhum. gente poder trabalhar a partir disso, de uma confrontação mais empática, que é uma das técnicas dentro da terapia do esquema, onde o terapeuta ele vai validar a expressão emocional, validar que essa estratégia já teve um valor adaptativo em um determinado momento, mas apontar a inadequação dessa estratégia no contexto atual do paciente e apontar como isso traz prejuízos. No nível de pessoa física, ou seja, de pessoas que convivem com indivíduos com transtorno de personalidade narcisista, eu acho que envolve muito também isso de conseguir colocar limites, de poder entender os seus limites e os limites do outro, porque às vezes dependendo do grau e da dificuldade, da desatabilidade desse paciente, ou seja, da disfuncionabilidade, pode muitas vezes machucar as pessoas que estão ao redor. Isso acontece. Então, é da gente entender muito bem os nossos limites para a gente conseguir colocar eles com esses pacientes. Então, é muito nesse sentido, limites afetivos. E óbvio que é difícil e às vezes eu já recebi críticas de falar, como que tu fala que tem que dar afeto para essas pessoas? Tu já conviveu com um? Sim, já convivi com vários, mas a grande questão é que esses pacientes, por muito tempo, também não receberam esse afeto por quem eles são, mas muito porque eles fazem. Então, se tu tá falando em nível mais
pessoa física, alguém que convive, que não é o profissional, eu acho que é entender muito bem os seus limites, os limites do outro, e poder buscar essa relação assim de, olha, até aqui tu pode ir, passou disso não. E entender que esse paciente ele também tem a responsabilidade, ou seja, a gente vai responsabilizar esse paciente com transtorno pelas ações dele. E eu gosto muito de dizer que uma relação, no mínimo, se faz a quatro mãos. Então, todo mundo tem responsabilidade em diferentes níveis, mas eu preciso me envolver, eu preciso pegar o meu paciente com as duas mãos e ele precisa pegar minhas duas mãos para a gente poder andar junto. E da mesma forma, num nível mais pessoal. Muito bom, assim, isso me lembrou um pouco de algumas discussões até da formação, né, em terapia do esquema, eu fiz lá no Rio, e disso, assim, de como que é importante você, enquanto terapeuta, também se conectar com a criança mesmo, daquele Perfeito. paciente, né, quem era ele, pequenininho, imaginar ele, entender por que que foi adaptativo naquele período ele utilizar aquela Perfeito. estratégia, que é o que está aparecendo ali na nossa frente durante a sessão, para a gente descolar, né, um pouco assim desse, pra gente, porque é natural que a gente também vá querer se proteger, né, que a nossa criança queira se proteger numa situação Perfeito. de Perfeito. ataque, né? Então, da gente conseguir descolar um pouquinho, trazer o nosso lado saudável, fortalecer o nosso lado saudável, mas se conectar com a criança dele, imaginar todas as dores daquela criança, o porquê que ele age daquela forma. Até porque ninguém nasce com transtorno de personalidade. Ninguém nasce com Uhum. transtorno de personalidade. A gente desenvolve. E se a gente desenvolveu, tem um porquê que a gente desenvolveu esse transtorno. E se a gente consegue olhar com essa empatia, esse cuidado, a gente consegue cuidar. E no final das contas, eu não uso o termo cliente, eu uso sempre paciente. Porque se a gente for olhar na origem assim da palavra paciente, é alguém que espera por algo. Paciente, né? Alguém que espera por algo. E se a gente olhar ainda mais profundamente, alguém que espera por cuidados. Então, é realmente a gente estar ali para dar cuidado também para o nosso paciente. Então, por isso que eu utilizo esse termo, é uma decisão muito pragmática minha também, e me ajuda a orientar isso. E eu acho que esse é um dado importante: ninguém nasce com transtorno. Não existe esse determinismo biológico, genético, de que tu vai, porque teus pais tinham um transtorno, que tu vai ter o transtorno. Não, aumenta uma probabilidade, a gente sabe disso, mas tem aprendizagens, tem temperamento, tem várias experiências da infância, várias experiências da vida como um todo, que vão reforçar ou punir certas questões, e além disso vão auxiliar nesse processamento das informações que a gente tem, né? Esses filtros mentais que a gente tem sobre a realidade. Uhum. Né, eu fiquei aqui pensando, né? Eu gosto muito de trabalhar com pacientes com transtorno de personalidade ali. Acho que nós quatro aqui temos um pezinho ali em trabalhar um pouquinho com esse transtorno, mas acho que quem ouve a gente aqui abre uma nova porta, né, para poder enxergar isso de uma outra maneira. É gostoso ouvir você falando com todo esse cuidado e carinho, né, por esse perfil de paciente. E fiquei aqui pensando, né, o que que você acredita ser ferramentas importantes, além de manter esse adulto saudável dentro da Uhum. gente, né, para lidar com esse indivíduo? Sei lá, ter técnicas muito boas, ter contato com pessoas, não sei, o que que você Uhum. poderia dar como ferramenta importante? O que a gente tem de melhor prática e o que a gente tem de melhor evidência dentro da literatura para a gente poder trabalhar com qualquer transtorno é a gente conseguir fazer esse processo de autoanálise, ou seja, de analisar como a gente está se sentindo, mas de fazer supervisão. Supervisão ela é fundamental e ela tem vários indícios dentro da literatura que nos apontam como isso melhora a nossa prática clínica. Então, é isso. Primeira coisa, se está com dificuldade, bora fazer uma supervisão. Supervisão ajuda muito, muito, muito. Segunda coisa que eu acho, tu falou, né, do adulto saudável, acho que isso é fundamental. A gente tem que estar muito consciente desse funcionamento mais saudável, de quem a gente é, das nossas necessidades de poder cuidar de nós mesmos, para a gente poder estar ali com esse paciente. A gente precisa ter, eu acho que para lidar com esses pacientes, a gente precisa entender a importância de confrontações. A gente precisa saber que confrontar não é algo errado e algo que vai
machucar necessariamente o paciente. Não. Às vezes é o necessário. A gente precisa ter essa clareza de que pode ser necessário a gente fazer confrontações e durante o processo terapêutico isso acontece. É um grande mecanismo de movimentação e de mudança dentro da terapia. Tá? Então, eu acho que isso é bem importante. Acho que não ser julgador, ser empático. Eu sei que isso é o mínimo que a gente espera de um profissional de saúde mental, mas o óbvio precisa ser dito. Então, assim, ser empático, não julgador. Eu acho que entra muito nesse sentido. Eu gosto muito de pensar o que o Yalom fala, né, muitas vezes, e que a própria DBT também fala de uma outra forma, que o paciente ele pode estar fazendo o melhor que ele consegue, mas isso não significa que ele não tem que melhorar. Isso não significa que ele não tem espaço para melhorar. O paciente se mostra ali da melhor forma que ele ou ela conseguiu. Se a gente consegue olhar para o paciente dessa maneira, que essa é a melhor forma que ele conseguiu, a gente pode estar ali também auxiliando para poder pensar em outras maneiras. Porque eu acho que todo mundo também pode rever comportamentos seus, cognições e formas de agir. Ninguém é perfeito, todo mundo erra. E, de novo, eu acho que mais ou menos isso. Perfeito. Muito bom, né? Eu gostei muito. Para a gente ir caminhando para o fim, então, Léo, acho que assim, a primeira coisa que legal, né? Ouvir falar de um transtorno que a gente considera tão difícil de uma forma tão leve e acolhedora, né? Acho que isso, a terapia do esquema ensina muito a gente, nós quatro somos apaixonadas pela terapia do esquema, acho que ela abraçou a gente de uma forma que nenhuma outra abordagem abraça. E E acho eu acho que só mais uma coisa, Letícia, que eu não falei, que eu acho que é legal de falar. Eu admiro muitas vezes, tem aspectos desses pacientes que tu também vai admirar, sabe? Às vezes a gente coloca, nossa, não vou gostar desse paciente. Às vezes tem aspectos que são muito legais. Então a gente também tem que ter a mente aberta de que, tá, não é porque o paciente tem um determinado transtorno que na faculdade falaram que ia ser de um jeito, que não vão ter coisas que tu vai gostar desse paciente. Vão ter coisas que talvez tu não goste tanto, que tenha dificuldade, mas existem às vezes aspectos que tu vai gostar. Por exemplo, o senso de humor. Eu tenho um paciente que o senso de humor dele e o meu é muito parecido. Então, assim, é muito divertido fazer a sessão. É muito interessante fazer a sessão. Então, só para a gente lembrar disso também, e a gente não entrar só no estereótipo do diagnóstico, entender que é muito mais do que o diagnóstico. O diagnóstico ele é importante, mas tem muito mais do que um diagnóstico quando a gente está falando de uma pessoa, né? e cada ser é um ser único que vai entrar ali na clínica com você, Perfeito, né? Por mais que ele tenha esse estereótipo do transtorno, ele tem todas as individualidades dele que vão ter que ser acolhidas de alguma maneira, né? perfeito. Eu acho que assim, para fechar mesmo ali o tema, né? O que o Leonardo gosta mesmo de estar. Qual é a delícia para o Leonardo de atender esse público? Acho que você deu uma palhinha ali no começo de mudança, né? De ver essa mudança e Uhum. essa melhora, mas além disso, o que você enxerga como algo bom de trabalhar com esse transtorno? É muito gratificante tu ver esses pacientes se conectando com as suas emoções e podendo ter relações mais significativas. Eu acho que é simples, é assim. Quando o paciente consegue realmente se conectar emocionalmente, quando o paciente consegue se conectar com ele e com as outras pessoas e consegue buscar as necessidades dele, é muito gratificante. É muito Uhum. gratificante porque a vida muda. A vida muda de uma forma ou de outra. Então é muito gratificante a gente poder ver essa melhora e ver esse paciente caminhando por si de uma maneira que está mais alinhada com as necessidades e com os valores que ele ou ela vai ter. Então é muito importante isso. Ao menos para mim é o que me deixa mais animado de trabalhar com essa população. Que delícia ouvir. Léo, a gente tem uma pergunta clássica aqui no final dos nossos convidados. Para que a gente faz um convite, né? Não é uma Uhum. obrigação responder essa pergunta, mas a gente faz um convite para os nossos convidados deixarem uma mensagem aqui para quem está ouvindo a gente, Uhum. de qualquer aspecto, qualquer tema, não necessariamente sobre o tema que a gente vem conversando. O único critério que a gente pede dessa mensagem é que ela realmente venha do fundo do seu coração para Uhum. conectar de alguma forma com quem está aqui ouvindo a gente. Deixa eu pensar. Essa aí não estava no script, eu tenho que pensar um pouquinho. É para É pegar que nem você eu, né? No, emocionado, no, entendeu? na- no, no, Você no é meu podcast. prova dessas também. No meu podcast eu No faço a mesma podcast coisa, você então é assim, é a prova única que eu não dessas. aviso, sempre tem uma final, né?
Daí tu vê quem escutou todos os podcasts ou não. Daí o pessoal vai até tipo os 45, 50 minutos aí, o restinho deixa. Mas, mas eu acho que é assim, quando a gente olha para a palavra personalidade, tá? Persona em latim é máscara, tá? E eu gosto muito de pensar. Por mais que vocês estão vendo alguma coisa, provavelmente tem algo ali por detrás. Qual é a máscara que vocês estão utilizando em cada contexto? E por que que a gente utiliza máscaras em muitos momentos? Eu acho que é isso. Eu acho que é mais uma indagação do que uma mensagem, mas é de poder pensar sobre quais são as máscaras, o que que acontece com o seu contato com a vulnerabilidade. Porque se conectar com a vulnerabilidade pode ser desconfortável, pode ser assustador em uma certa medida. Mas, ao mesmo tempo, se conectando com essa vulnerabilidade, a gente consegue ver o que a gente realmente precisa. E quão bom é a gente buscar e ter o que a gente precisa. Não o que a gente quer. Querer é diferente de precisar. Mas quão bom é quando a gente consegue ter o que a gente realmente precisa. E por que que às vezes a gente usa máscaras nos impedindo também de ter isso? Então é mais uma indagação, é mais um questionamento e entendendo também que às vezes é difícil tirar a máscara. Às vezes a gente usa ela por tanto tempo e ela parece que virou uma tatuagem no nosso rosto. Mas até a tatuagem, se a gente quiser, a gente pode tirar. Por que que a gente não poderia tirar a máscara, na verdade? Entendi. Perfeito, Léo, perfeito. Muito Léo, a gente bom. sabe que você também tá nas redes sociais, também tem suas coisinhas ali. Se você quiser, sente à vontade de falar um pouquinho também para quem está ouvindo a gente, né? Quem ainda não conhece, talvez ir lá, dar uma olhadinha. Tem Perfeito. podcast também. Perfeito, perfeito. Bom, gente, então assim, eu estou basicamente em todas as redes sociais. Vocês podem me seguir no Instagram, TikTok, no @leonardo.weiner. Ali eu publico todo dia. Todo dia tem publicação nova. Também muita caixinha de pergunta. Então, assim, realmente conversando com vocês. Eu tenho meu podcast que está disponível tanto no YouTube quanto no Spotify, no Lendo Mentes, né? Então, o nome do podcast é Lendo Mentes. E vocês podem me seguir também no YouTube. No YouTube é Léo Weiner o nome do canal. Então, vocês podem me seguir também ali no YouTube. E, além disso tudo, vocês podem seguir o @Weiner Psicologia no Instagram, que a gente está lá conversando, trazendo informações de curso e tudo mais. E também participo bastante por lá. Mas queria agradecer também vocês, meninas, por terem chamado. Acho um tema tão legal. Acho que ele poderia ficar facilmente mais 1 hora e meia, 2 horas, 3, 8 horas falando sobre isso. Mas queria agradecer também o espaço e o tempo que vocês dedicam para isso, porque é muito importante. A gente que agradece, foi bem importante ter você aqui falando sobre esse tema que a gente também acha muito válido, que as pessoas possam ter acesso e conseguir ir se conectando com isso, né? Acho que enxergar por uma outra lente que às vezes não está sendo vista. Que bom, muito obrigada, E eu Lê. acho que outra coisa, né? Trazer a terapia do esquema mais para a luz, né? O quanto isso é importante. E a Lê falou bem, né? A terapia do esquema também mudou muito a minha prática clínica. Uhum. Já que você disse que você tem com esses pacientes, a terapia do esquema tem me trazido cada vez mais esse olhar para a dor, tá? De trás, né? E tem muita coisa boa vindo por aí, né? Tem simpósio, tem uma parceria com a Insere, tem bastante É um coisa. monte de coisa, tem um monte de coisa. Se vocês quiserem, a gente tem agora o simpósio da Weiner de setembro, tem o Esquemas em Turnê pelo ano inteiro, basicamente. Também tem formação, esquemas, ano que vem tem congresso. Então, assim, a gente não para, a gente está sempre aí disseminando um pouquinho sobre terapia do esquema, porque é uma teoria muito bonita. É uma teoria que, e além de ser bonita, ela funciona muito bem. Quem indica com terapia do esquema vê os efeitos da terapia do esquema. Então, assim, estudem sobre terapia do esquema, é bem legal. Sim, 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 Ó, sim. nós todas vamos pro simpósio. Já estamos. A gente vai encontrar o Leonardo lá e tirar uma foto e colocar, ó, tá vendo? Estamos aqui. Já Perfeito, estamos perfeito, show de bola. confirmadas lá. Show de bola. Léo, muito obrigada mesmo. Espero que em um outro momento a gente possa bater um papo de novo. As portas estão abertas certeza. aqui para ti. E em breve nos vemos, então.
no simpósio. Perfeito. Todos estão convidados. Ele ainda tem inscrições abertas para o simpósio? Só no online nesse momento. Só A no gente já online, fechou as ok. inscrições no presencial, o presencial já está tudo vendido, então quem quiser assista online, vai estar muito legal, muita terapia do esquema e esperamos você lá. Ah, A gente agradece. E muito obrigado de novo por obrigada, estar me vendo assim. Obrigada, Léo.